O Suprimento Invisível, Joel Goldsmith. Capítulo 8. 3 princípios de cura. Existem 3 princípios específicos do caminho infinito que convém aplicar quando defrontamos com os problemas da vida cotidiana. Eles constituem também os princípios da cura do caminho infinito. Provavelmente, o princípio mais importante da mensagem do caminho infinito é que não devemos usar Deus para nenhum propósito. Não usamos Deus nem a verdade para superar o pecado, a enfermidade ou a morte. Ao contrário, no caminho infinito, procuramos nos tornar o instrumento da verdade. Abrimos-nos de forma que possamos ser usados por Deus e pela verdade. Em outras palavras, tentamos ser o instrumento por meio do qual Deus possa manifestar-se sob o aspecto de nossa vida individual e viver sua vida como nós, a fim de guiar, dirigir, governar, amparar, manter e suprir. Deus nos usa para curar. Quando no silêncio e na serenidade nos tornamos fisicamente o instrumento de Deus, o amor infinito, a sabedoria infinita, a vida infinita, Ele pode manifestar-se por intermédio do nosso corpo e, através dele, realizar suas funções. Deus, ou a verdade, pode valer-se de nós e manifestar-se sob nossa forma para operar curas, caso tenhamos escolhido a profissão de curar, para inventar, caso sejamos inventores, para criar música, caso sejamos compositores, etc. Uma vez que Deus é onisciência, a sabedoria infinita, todas as emanações vêm de Deus, quer apareçam como plantas de engenharia, descobertas científicas, obras literárias ou artísticas. Quaisquer que sejam as formas que assumam, constituem emanações de Deus, porque Ele é a sabedoria infinita, e nós não passamos de instrumentos por meio dos quais essa sabedoria se manifesta. Portanto, a interpretação da vida não consiste em aprender como usar a verdade de Deus, mas em ser suficientemente receptivo ao impulso divino para que a verdade nos use. A vida pode fluir por nós como a nossa vida, e a sabedoria pode fluir por nós como a nossa sabedoria. Entretanto, não nos pertencem, pertencem a Deus. Deus é o único poder. Aflições, discórdias, moléstias e desarmonia existem na experiência humana devido à nossa ignorância da verdade básica, segundo a qual só Deus é poder. Trata-se de uma ignorância universal que se impõe quando somos concebidos e começa a nos controlar quando nascemos. Chegamos ao mundo ignorantes da verdade espiritual, aceitando a crença em 2 poderes, o bem e o mal, muito antes de compreender o seu significado. Tornamo-nos mortalmente receosos do mal. Temos medo de fracassar, medo de encontrar estranhos, medo de automóveis, medo de praticamente tudo que existe, e até somos mandados à igreja para aprender a temer a Deus. Como estudiosos do caminho infinito, a nossa primeira lição deve ser esta: desde que a natureza de Deus é a infinitude, nenhum poder ou lei pertence a uma natureza discordante, material ou limitada. Devemos aprender a não resistir ao mal, a embainhar a espada. Devemos aprender a encarar todas as formas de Pilatos e dizer: ó, você parece terrível, e pelo que ouço, é de fato ameaçador, mas não teria nenhum poder sobre mim, exceto se esse poder lhe fosse dado pelo Pai. É difícil alcançar o nível de consciência em que se pode contemplar o homem aleijado e dizer: o que te impede? Levanta-te da cama e anda. Ou, Lázaro não está morto, apenas dorme. Vem para fora, Lázaro. E ao cego:
Abra os olhos e vê, pois não há nenhum poder capaz de evitá-lo. Há um só poder operando na consciência, e esse poder é Deus. Devemos fazer conscientemente a transição para esse nível de consciência, porque até esse princípio começar a viver em nós e a tornar-se uma convicção íntima, não podemos demonstrá-lo. A transição vem com a prática, e mesmo então, apenas somos capazes de demonstrar a cura até certo ponto. Esse é o princípio básico da cura, e é aquele que mais dificuldade apresenta aos estudiosos, especialmente os de formação metafísica, pois foram instruídos a usar a verdade para superar o erro. Vocês precisam acostumar-se à ideia de que não podem usar a verdade, de que a verdade é infinita, de que a verdade é o próprio Deus. Ninguém pode usar Deus, ninguém pode influenciar Deus, ninguém pode forçar Deus. Estaríamos inconscientemente pensando em Deus como um servo, comunicando-lhe as nossas necessidades e esperando que ele as atendesse, inteirando-o de nossos desejos e exigindo que os realizasse, pedindo-lhe que este ou aquele favor e mesmo dando-lhe ordens como a um serviçal. O próprio mestre reconheceu que não era um mestre, mas apenas o servo de Deus. O mal não é pessoal. Temos outro princípio sobre o qual o trabalho de cura se baseia. Novamente, as pessoas de formação metafísica deverão trabalhar duro com ele, até romper com as crenças antigas e compreendê-lo para, enfim, demonstrá-lo. Esse princípio é: não existe um mal pessoal. Ninguém é pessoalmente responsável pelos pecados, pelas doenças, pelas carências ou pelas limitações que ocorrem no âmbito de sua experiência. Pensamentos errôneos não engendram essas coisas, nem a inveja, o ciúme ou a malícia. Não as produzem a cobiça, a cupidez, a ambição desenfreada. Nenhuma falha que possa ser detectada em nós pode criá-las. Não somos responsáveis pelos males que se manifestam por nosso intermédio ou em nossa experiência. Isso é fácil de aceitar, só se torna difícil quando afirmamos que nem a nossa esposa, nem o nosso marido, nem pessoa alguma é responsável por qualquer dos males. A verdade é que somos filhos de Deus. Deus manifesta a sua vida sob a forma do nosso ser individual. Ele se expressa na terra por intermédio da nossa pessoa. A vida que é Deus é a nossa vida individual, sendo, portanto, eterna e imortal. A nossa mente é a mente que esteve também em Jesus Cristo e que é infinitamente sábia, infinitamente pura. A nossa alma é imaculada e nada podemos fazer para mudar isso, porque Deus é a nossa alma, o nosso ser. Dando um passo à frente, o nosso corpo é o templo do Deus vivo. Essa é a verdade sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, sobre o nosso ser. Por que então tanta discórdia? Em tempos passados, foi criada uma entidade chamada demônio ou Satã. Mais tarde, Paulo designou-a como mente carnal. Na linguagem metafísica, é conhecida como mente mortal. O nome, porém, não faz diferença. Todos estão corretos. Há um demônio ou Satã, há uma mente carnal ou mortal, que é a fonte de todos os males. Assim, quando virem um homem roubando, não digam que ele é o mal, pois não passa do instrumento usado pela mente carnal. Apesar do pecado, da doença, da carência ou da ignorância que observarem nas pessoas, por favor, não as condenem. Elas são meros instrumentos pelos quais a mente carnal funciona. Quando Jesus foi crucificado, os judeus foram acusados por uns, os romanos por outros, mas não deviam sê-lo absolutamente. Tratava-se da mente carnal,
que é o anticristo, o inimigo das coisas de Deus, e a mente carnal pode destruir-nos se a reconhecemos como poder. Outro engano que primeiramente se cometia era pensar no demônio ou no Satã como o oponente de Deus, cabendo a este livrar-se dele. Ao longo das eras, a religião empenhou-se em vencer o demônio, mas o demônio não tem poder. O demônio é apenas aquilo que fazemos dele. O mundo metafísico cometeu o mesmo engano. Os metafísicos dirão, em todas as línguas, que não existe o demônio ou o Satã, apenas a mente mortal. Então, engendram meios de proteger-se da mente mortal, lançando mão de uma infinidade de citações e de afirmações para esconjurá-la. Devemos reconhecer que o mal é impessoal. Ele provém de uma fonte impessoal, e essa fonte é a crença no bem e no mal. É tudo o que se pode dizer da chamada mente mortal. Como entidade, não existe mente mortal, mente carnal, demônio ou Satã. Existe apenas a crença universal em dois poderes, que é a causa da discórdia e da desarmonia sobre a face da terra. Não devemos resistir ao mal. Ao combater a chamada mente mortal, ou qualquer das suas formas e expressões individuais, criamos um inimigo mais poderoso do que nós mesmos. Quanto mais lutarmos contra ele, mais seremos derrotados no final, porque Deus, puro demais para enxergar a iniquidade, dela não tem conhecimento e não pode ajudar nessa questão. Os antigos hebreus imploravam: Deus, derrota os meus inimigos, destroça-os, vai adiante de mim e aniquila essa gente horrível. Isso não são preces cristãs. Elas não foram ensinadas por Jesus Cristo. No entanto, toleramo-las e mesmo em metafísica esperamos que Deus derrote a mente mortal, o pecado ou a doença. A superação da mente mortal tem de ocorrer dentro de nós mesmos, pelo reconhecimento da verdade. Eu jamais os abandonarei ou esquecerei. Se atravessarem as águas, não sossobrarão. Se cruzarem o fogo, as chamas não os devorarão. Por quê? Porque não têm poder. Quando vocês compreenderem isso, quando compreenderem a missão e a mensagem do Cristo Jesus, perceberão como pôde ele perdoar a mulher adúltera, o ladrão crucificado ou Judas, que o traiu. Jesus sabia, graças à revelação divina, que essas coisas não tinham poder algum. Bem sei eu como é difícil contemplar os pecados, as doenças e os horrores do mundo e acreditar realmente que não disponham de poder. Todavia, se conseguirem aceitar e praticar esses princípios espirituais até que se transformem numa força viva dentro do seu próprio ser, então, ao testemunhar a sua primeira cura, compreenderão ter visto esses princípios em ação. Em outras palavras, na primeira vez em que forem instrumento de cura de si mesmos ou de outra pessoa, sem pedir a Deus que faça alguma coisa, ou esperar que a verdade elimine o erro, mas apenas aceitando que Deus é o único poder e que não terás poder sobre mim, a menos que esse poder tenha sido dado por Deus, então se sentirão confiantes para ir sempre em frente, até conseguirem realizar grandes coisas. Não devemos julgar pelas aparências. Em nossa vida mundana, fomos ensinados a julgar, a criticar e a condenar os outros o tempo todo, em qualquer parte e por qualquer coisa que fira o nosso senso do que é certo ou errado. Neste caso, entretanto, devemos alterar toda a nossa atitude para que nunca sejamos acusados de julgar, de criticar ou de condenar as pessoas. Em vez disso, cabe-nos reconhecer que a fonte de tudo quanto nos parece errado é apenas a mente carnal, destituída de poder, e que,
a despeito das aparências, e procurar a ajuda dos meios espirituais, a receberá. O princípio de não julgar pelas aparências aplica-se a todos os que encontramos ao longo da vida, estejam ou não à procura de ajuda espiritual. A cura é uma manifestação da verdade. A cura, seja da saúde precária, do suprimento insuficiente ou de outro problema qualquer, é a manifestação visível da verdade, de uma mensagem espiritual. Por isso, a cura tem sido uma atividade vital para mim, não pela importância de recuperar doentes, mas pela oportunidade que tenho de revelar os princípios graças aos quais podemos deixar de ter uma saúde precária e encontrar a saúde espiritual em Deus. Não se realiza uma cura apenas pelo conhecimento da verdade no plano intelectual. Não é a verdade lida nos livros, aprendida ou conhecida que cura. Muitos que estudaram profundamente os inúmeros e excelentes manuais sobre cura jamais a realizaram para si mesmos ou para os outros, pois ela não provém da verdade que conhecemos, ela provém da consciência da verdade que atingimos. Quando perguntaram ao mestre: "És aquele que devia vir?" Ele respondeu: "Os doentes foram curados, os mortos ressuscitaram. Ide e comunicai as coisas que haveis visto." Quando nos perguntam: "O caminho infinito é eficaz? É a verdade?" Há uma só resposta: julgai-o na medida das curas que testemunhastes. Se o praticarem fervorosamente, poderão acrescentar mais tarde: estamos demonstrando sua verdade na proporção das curas que realizamos. 2 passos rumo à cura. Há 2 passos na prática da cura: despersonalizar e anular. Poderíamos dizer que antes de dar esses 2 passos, é preciso dar um outro: reconhecer o poder único e não tentar superar poderes e crenças negativas ou atender reivindicações que se nos apresentem. Entretanto, essa é uma prática contínua em nossa vida cotidiana. Os 2 passos que dizem respeito particularmente à cura ou ao tratamento são a despersonalização e a anulação. Despersonalização. Na cura, a primeira tarefa consiste em despersonalizar. No momento em que João da Silva pedir ajuda, tirem-no da cabeça. Não se fixem no João da Silva um instante sequer. Acima de tudo, nada vejam de mal nele. Esqueçam isso imediatamente. A solicitação não é uma condição, uma coisa ou uma pessoa. Não pertence a ninguém. Trata-se de uma imposição pessoal daquilo que chamaríamos mente carnal ou mortal. Cuidem para que não exista uma pessoa sobre quem ou por meio de quem trabalhar. Despersonalizem-na, isolem a solicitação da pessoa. Quando estiverem seguros de ter efetuado a despersonalização a ponto de não pensarem no indivíduo, deem o segundo passo, que é a anulação. Anulação. No Gênesis, conta-se que Deus criou todas as coisas e que todas as coisas por Ele criadas são boas. Ora, se Deus criou tudo o que existe, e se tudo o que existe é bom, então Deus não criou a mente carnal ou mortal, Satã ou o demônio. Essas coisas não passam de conceitos da mente humana. O que quer que não seja bom não foi feito por Deus. O que quer que Deus não criou não existe. Se vocês quiserem saber até que ponto um determinado conceito humano é carente do poder, fechem os olhos e mentalmente construam a maior bomba atômica que puderem visualizar, combinando-as com hidrogênio e todas as formas de fissão nuclear de que tenham conhecimento. Agora, multipliquem-na 1000 vezes e atirem-na para o ar, esperando o resultado. Nada acontecerá, ela não tem poder. A bomba que vocês fabricaram na imaginação é apenas um conceito mental, sem substância, sem lei, sem entidade, sem ser.
Sua forma existe apenas na mente, como imagem mental. Quando compreenderem que o demônio é uma entidade criada pelo homem, produzida na mente humana e não na mente de Deus, e que não tem lei, substância, atividade, fonte ou canal, então anulem-na. Vocês a terão reconhecido pelo que ela é, um poder temporário, braço de carne, em nulidade. E é aqui que o trabalho de cura principia. Independentemente do nome ou da natureza do problema que enfrentarem, estejam certos de que não passa de uma tentação do demônio, que se apresenta por meio da aceitação ou da rejeição. Não é nada mais do que um conceito humano dependente da crença no bem e no mal. Quando não mais acreditarem no bem ou no mal, não mais terão uma mente humana ou mortal. A limitação, finitude e negatividade apenas enquanto subsiste a crença no bem e no mal. Pensamento incorreto. Muitas vezes, quando estamos com amigos, parentes ou pacientes, costumamos adotar uma postura crítica, repleta de julgamentos ou ares metafísicos do tipo: seus pensamentos são incorretos, há algo em sua mente que você precisa corrigir. De certo que há, mas a única coisa que precisa ser corrigida é a crença em dois poderes. Todos nós precisamos corrigir o mesmo equívoco: a crença de que Deus não é onipresença, onisciência e onipotência. Que tolice a ideia de que o ressentimento provoca o reumatismo, a inveja câncer, a sensualidade tuberculose. É isso mesmo, pura tolice, porque nem os praticantes da metafísica, nem os médicos especialistas em doenças psicossomáticas podem prová-la. Talvez afirmem que, se nos livrarmos das qualidades negativas de emoções humanas como ressentimento, ficaremos curados, mas não sabem como podemos nos livrar delas. Nós, porém, sabemos. Basta compreender que são impessoais, não têm poder de lei que as sustente. Toda fase de discórdia que sobrevém em nossa vida é uma influência mesmérica da qual não sabemos como nos proteger. Em outras palavras, mesmo quando estamos em meio a uma epidemia, não sofremos necessariamente da doença, mas do mesmerismo da publicidade a respeito dela. É provável que morra tanta gente da influência mesmérica da doença quanto da própria doença. O mesmo é verdadeiro quanto aos incêndios em grandes edifícios. Sabemos que muitos perecem por causa do pânico, do medo, da ânsia de viver, e não por causa das chamas. A crença universal no bem e no mal age hipnoticamente sobre todas as pessoas deste mundo. A cada manhã pode-se prever o número de vítimas de acidentes de trânsito, mas não quem serão essas vítimas. Poderá ser você e eu. Quando saímos de casa pela manhã, cocos caem das árvores, carros se chocam, raios fulminam e não temos nenhuma garantia de que à tarde estaremos de volta. Haverá um modo de não nos transformarmos em estatísticas? Sim, há de fato. Pela manhã, pensem nisso conscientemente. Há um só poder atuando no universo, e não é o poder do acidente, da morte, do pecado ou da doença. O poder único que atua é o mesmo que faz o sol levantar-se e se pôr, as marés subirem e descerem no devido tempo. É o mesmo poder que atulha de peixes o oceano e de pássaros os ares. Ele é o único poder que atua no universo, o poder que opera na minha consciência. É a lei da minha experiência. Não há poder algum na sugestão hipnótica das estatísticas. Não há poder algum na crença em infecções e contágios. Não há poder algum na mente mortal, na mente carnal ou em qualquer de suas formas de crença, individual ou coletiva. Então perceberão até que ponto os contratempos diários ficam fora de sua vida. 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas a treva não cairá sobre a tua casa. A casa de quem? Das pessoas que habitam o lugar secreto do Altíssimo. Não uma casa nem um carro, mas o lugar secreto do Altíssimo.
Como fazer isso? Tem de ser feito conscientemente. A expressão da consciência. Tudo na vida é expressão da consciência ou da má vontade em permitir que a consciência se expresse. Quando bloqueamos a expressão da nossa consciência, tornamo-nos permeáveis às crenças no bem e no mal, que avassalam o mundo. Vocês têm, portanto, uma escolha. Ou absorvem tudo e expressam o que absorveram, ou se tornam senhores do seu destino, capitães da sua alma por um ato de consciência. Deve haver uma atividade da verdade em sua consciência. E essa atividade tem de ser desenvolvida independentemente da forma de tratamento que vocês adotem. Tem de ser construída com base no princípio segundo o qual existe um poder único. Apenas Deus e a atividade de Deus são poder, e qualquer mal é impessoal, não passando de atividade de mente carnal ou de nulidade. Todo tratamento tem de ser construído em torno desses princípios. Não importa qual seja a natureza da queixa humana, é preciso lidar com ela de maneira consciente. Todo tratamento ou constatação deverá incorporar estas duas coisas. Primeiro, o reconhecimento do poder único, não a proteção contra o poder do mal, mas o conhecimento de que Deus é infinito e só Ele é poder. E 2. A convicção de que toda aparência é mera influência hipnótica, uma tentação do demônio que tem de ser conscientemente repelida. Não traremos harmonia à nossa vida, a menos que vivamos conscientemente no reconhecimento do Deus onipotente, onisciente e onipresente, o poder único e total, para depois despersonalizarmos as fases do mal e constatarmos que ele existe apenas como braço de carne ou como nulidade. Aprender esse princípio em 1 ano ou mais é tarefa difícil, porque costumamos nos esquecer de viver conscientemente essa constatação com muito mais frequência do que gostaríamos. Tentem um expediente simples. Antes de comer um bocado de comida ou de beber um gole de bebida, reconheçam conscientemente que Deus é a fonte. No final do dia, contem quantas vezes se esqueceram de fazer isso e compreenderão o quanto é difícil. Mas se conseguirem reconhecer conscientemente Deus como a fonte de toda bebida ou alimento, presenciarão efeitos mágicos na sua vida. Tentem entender que os atos mais comezinhos do seu dia a dia, despertar de manhã, adormecer à noite, não podem ser realizados sem a atividade de Deus, do Espírito invisível. Vejam o que acontece quando começam a reconhecê-lo em tudo. Percebam